Mas você já correu risco, então, já aqui na sua profissão, já, né? já foi ameaçada de sequestro, já... Por coisas que você está investigando, né? Porque você fica em evidência, né? Sim, sim. Casos de repercussão é muito comum ter ameaças, diversas ameaças. Mas a que eu quase... Fiquei numa situação de quase morte, eu tô risada porque eu estava grávida. Ah, Deus. Ai, de 7 para 8 meses. E, então, assim, o Thiago e eu estávamos em risco neste dia. Não, e você estava de 7 para 8 meses, estava com um barrigão. Sim, o colete não fechava, assim, ficou Meu aberto Deus. nas laterais. Assim, então, Ah, e estava trabalhando. Estava trabalhando, estava numa ocorrência. A vítima chegou com a professora na delegacia, informando um caso de estupro de vulnerável. O pai era o acusado. E nós não tínhamos o que fazer naquele momento porque não era a situação de flagrante. Tá. Mas tinham outras circunstâncias que nos davam a possibilidade de um flagrante ali. Tá. Então nós investigaríamos uma outra situação para poder trazê-lo, para que ele pudesse ser responsabilizado pelas duas coisas. Tá certo. Só que era numa região, né, gente, lembrem-se que eu trabalho em Diadema, né, uma localidade muito tranquila. Bem. Então era bem no fundão de Diadema. Sim. E numa região onde num ano anterior, 2 policiais de grupo operacional ficaram entre a vida e a morte. Era na mesma rua. Nossa. Só que a adrenalina... Numa área perigosa. Uma área bem perigosa. Ele era o chefe do tráfico. E nós estávamos ali, eu falei assim, eu preciso resolver essa questão. A minha equipe não queria me deixar acompanhar por conta do endereço. Mas eu não tinha... Gente, grávida... Não, é grávida de quase 8 que... meses, com um barrigão daquele assim... E o cérebro de amendoim, né? Porque a gente engravida, o cérebro parece que ele some. Perde noção do perigo, né? Porque não tem assim, se você Sem usar a freio. mínima razão... Não iria. Nunca. Mas falei, vamos. Me armei até os dentes junto com eles e eles não queriam deixar. Falei, se eu não for, ninguém vai. E aí, né, brigando lá, eles brigando comigo, eu brigando com eles, vamos. Fiz todo o planejamento das entradas e saídas, quem ia atuar em qual lugar, para a gente fazer tudo bem orquestrado. Quando, no meio do caminho, eu lembrei para onde nós estávamos indo, eu falei, Senhor, pega na minha mão... Isso, e manda seus anjos aqui no entorno das viaturas, porque a gente está em risco. Então a gente já foi para o local, já sabendo. E o lugar era um escadão, que a gente bem inclinado, e não tinha onde a gente se esconder. Então qualquer lugar que atirassem, nós estaríamos em risco. Pegaria todo mundo, não tinha como. Porque era uma paredão cheia de janela no alto, e nós tínhamos que passar por esse local para chegar no endereço. E o que a vítima não tinha nos falado é que o portão não abria, não era para dentro, era para fora. Então não dava para dar pé na porta, porque era de aço. E para arrombar um negócio que você vai puxar, como é que você puxa? Era um desafio, não dava. E ali todo mundo tem risco e a comunidade se aglomerando. Porque quando eles viram que a viatura era da Delegacia da Mulher, é mais alguém que bateu na mulher, é ok. Quando perceberam quem era o nosso alvo, aí a comunidade começou a se aglomerar. Aí nesse momento que foi o risco, porque quando eu fui voltar à escadaria, eu não tinha fôlego na metade dela, porque a barriga já Por que será, né? Então era a barriga batendo na perna, a perna batendo na barriga, para poder voltar. Aí voltei, estava um pouco sem ar, mas eu falei para eles, continuem nas buscas que eu fico aqui, porque a gente precisava fazer a segurança das viaturas. Quando a comunidade começou a vir, elas estavam se preparando para nos atacar. Viraram a viatura, atacaram os policiais, eles já estavam com coisas nas mãos. E estávamos em risco. E aí eu falei para eles, não se aproximem, porque vai dar problema para vocês. Então, naquele momento, era como se fosse uma parede de anjo. Porque não tem outra explicação. Eles estavam preparados para vir, mas não conseguiam. E eu armada, eu falei assim, bom, das duas uma. Tem os anjos ali segurando, mas também tem o povo pensando, essa doida tá fazendo o quê aqui no meio dessa comunidade? Porque é onde já se viu com esse barrigão, né? Fiz tudo o que tinha que fazer, mas era um risco. Muito grande. Sim, mas conseguimos, a gente
Uhum. No total, tinha mais ou menos uns 40 quilos de drogas. Conseguimos encontrar... 40? 40. Entre todos, né, todos os tipos, davam uns 40 quilos de droga. Sim, muita droga. E pegamos o indivíduo, ele foi autuado, foi indiciado no estupro, porque nós tínhamos elementos ali, né, que dava para indiciar ele no estupro, ele respondeu pelo tráfico e ficou muitos anos preso. E deu tudo certo.